A cidade nunca dormia. As ruas estavam sempre cheias, o trânsito caótico, as pessoas apressadas, os arranha-céus refletindo as luzes do entardecer. Entre essa movimentação incessante, havia um homem que parecia não existir. Sentado no mesmo canto de sempre, em uma calçada fria e suja, ele observava tudo com olhos cansados. Seu nome era Miguel, mas para os passantes, ele não tinha nome. Era apenas mais um mendigo, um invisível entre tantos outros que perambulavam pelas ruas de São Paulo. Com roupas velhas e um cobertor puído, ele segurava um pequeno copo de metal, esperando que alguma alma caridosa deixasse uma moeda. Os olhares eram sempre os mesmos: desprezo, indiferença ou, no máximo, uma breve compaixão. Miguel já estava acostumado. As pessoas viam apenas sua aparência, não sabiam da verdade. Quando a cidade se acalmava e o fluxo de pessoas diminuía, Miguel se permitia fechar os olhos e revisitar o passado. Ele não era sempre assim. Não sempre viveu nas ruas, não sempre dormiu no chão frio. Havia um tempo em que seu nome era falado em reuniões empresariais, citado em jornais de negócios. Ele fora um dos empresários mais ricos do país. Fundador da Imperium Corp, um império de tecnologia e investimentos, Miguel tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Até que um dia, tudo desmoronou. O que aconteceu? Um golpe? Traição? Alguém o destruiu? Essas perguntas assombravam sua mente todas as noites. Mas Miguel sabia a verdade. Ele escolheu estar ali. Ele escolheu desaparecer. Apesar de viver como mendigo, Miguel não era pobre. Longe disso. Em um banco suíço, havia bilhões em sua conta. Em cofres espalhados pelo mundo, barras de ouro estavam escondidas. Ele ainda era um homem poderoso, mas ninguém sabia. A questão era: por quê? Por que alguém escolheria viver na miséria quando tem o mundo nas mãos? O que teria feito Miguel abandonar sua fortuna e se tornar um fantasma nas ruas? Ele fechou os olhos por um instante. O frio da noite já se fazia presente. No fundo, ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, o passado voltaria para cobrá-lo. O segredo que ele escondia era grande demais para ficar enterrado para sempre. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Miguel percebeu um homem de terno observando-o do outro lado da rua. Ele era alto, bem vestido e parecia deslocado no meio da multidão. O olhar daquele homem não era de desprezo, nem de compaixão. Era um olhar atento, avaliador. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele foi encontrado. A vida que ele tentou enterrar estava prestes a ressurgir. O homem de terno continuava parado do outro lado da rua. Ele não se movia. Não desviava o olhar, não parecia apenas um curioso ou alguém que se perderá na cidade grande. Não, ele estava ali por Miguel. E Miguel sabia exatamente o que isso significava. O passado, aquele que ele enterrou com tanto esforço, estava de volta. Por um instante, ele tentou se convencer de que era apenas paranoia, que aquele homem era apenas mais um empresário voltando do trabalho, esperando um táxi ou pensando na vida. Mas não. O jeito como olhava para Miguel, como analisava seus movimentos, denunciava sua intenção. Ele tinha sido encontrado. Mas por quem? E por que agora? Miguel não era um mendigo comum. Ele era um bilionário vivendo nas ruas por escolha própria. Quando decidiu desaparecer, não deixou rastros. Sacou milhões de dólares em dinheiro vivo, transferiu sua fortuna para contas anônimas em bancos suíços, comprou propriedades registradas em nomes falsos e usou toda sua inteligência para apagar seu próprio rastro. Ele se tornou invisível. Um fantasma. Nos primeiros meses, a mídia se questionou sobre seu sumiço. O empresário Miguel Vasconcelos desapareceu. Manchetes surgiram nos jornais. Havia especulações sobre fuga, suicídio, assassinato. Investigadores tentaram seguir seus passos, mas encontraram apenas rastros frios. Logo, ele foi esquecido. O mundo seguiu em frente. E Miguel pôde se tornar o que é agora, um homem sem identidade, um mendigo sem passado, mas se alguém estava ali, o observando, significava que ele não estava tão esquecido assim. A madrugada caiu fria sobre São Paulo. Miguel sabia que precisava sair dali.
Se aquele homem estava mesmo ali por ele, não podia dar chance para que fizesse algo naquela noite. Levantou-se devagar, pegou o pouco que carregava, um cobertor velho e uma sacola com restos de comida, e começou a caminhar pela cidade. Ele conhecia aquelas ruas como ninguém. Sabia onde se esconder, onde sumir no meio da multidão, mas algo o incomodava. Por que agora? Havia anos que ele vivia assim, e ninguém o procurava. Quem quer que estivesse atrás dele, havia demorado muito para encontrá-lo. Isso significava duas coisas: ou foi extremamente difícil rastrear Miguel, ou alguém deixou isso acontecer propositalmente. Ele precisava de respostas. Miguel virou em um beco escuro e úmido, um dos muitos que cortavam o centro da cidade. O cheiro de lixo e urina era forte, mas ele não se importava. Havia aprendido a sobreviver ali. Seu plano era simples: caminhar sem rumo, misturar-se entre outros moradores de rua, e esperar amanhã chegar. O homem de terno não poderia segui-lo para sempre, ou poderia. Algo o fez parar, ele sentiu. Não sabia explicar como. Mas sentiu. O coração acelerou, mas ele manteve a calma. Continuou andando no mesmo ritmo, sem demonstrar que percebera. Seus anos de empresário o ensinaram a ler pessoas, a antecipar jogadas, e naquele momento, ele estava jogando. Chegou a um ponto do beco onde ele sabia que havia uma saída para uma rua movimentada. Se ele conseguisse atravessar, teria a multidão a seu favor. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, uma voz ecoou nas sombras: "Você sempre foi esperto, Miguel." Ele congelou. Conhecia aquela voz. Se você está gostando da história, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Voltando para a história. Seus músculos enrijeceram, e por um segundo, todas as lembranças que ele tentou enterrar voltaram como uma avalanche. A voz que ecoou no beco fez o corpo de Miguel congelar. Ele conhecia aquele tom, aquela entonação, aquela presença. A escuridão ao redor parecia se fechar sobre ele enquanto seu coração acelerava. Não era possível. Não podia ser ele. Achei que estivesse morto, Miguel murmurou, sem se virar. Muitos acharam, respondeu a voz, com um tom carregado de ironia. Mas, como pode ver, estou aqui. E você? Bem, você está muito abaixo do que costumava ser. Miguel respirou fundo. Virou-se lentamente e encarou o homem à sua frente, o homem que, anos atrás, fora seu sócio. Seu amigo. E também seu traidor. Eduardo Montenegro era um nome conhecido no mundo dos negócios. No passado, ele e Miguel construíram juntos a Imperium Corp, transformando-a em um império financeiro. Eram inseparáveis, como irmãos. Mas tudo desmoronou quando Eduardo traiu da forma mais cruel possível. Miguel não sabia se o golpe foi por inveja, ambição ou simples ganância. Tudo o que sabia era que, em uma única noite, perdeu sua empresa, seu nome e sua dignidade. Eduardo tramou um esquema para incriminá-lo em fraudes financeiras, forjou provas e o deixou sem saída. A única opção de Miguel foi desaparecer, e agora, anos depois, Eduardo estava ali. Mas por quê? O que você quer? Miguel perguntou, tentando controlar sua raiva. Eduardo deu um sorriso de canto, aproximando-se lentamente. Quero o que você escondeu. Miguel manteve a expressão firme, mas por dentro, algo se rompeu. Ele sabe, Miguel nunca foi tolo. Quando percebeu que Eduardo estava tramando algo contra ele, já havia tomado precauções. Movimentou bilhões para contas secretas, retirou documentos confidenciais e guardou segredos que poderiam destruir Eduardo, mas ninguém jamais soube disso. Pelo menos, era o que ele pensava. Não sei do que está falando, Miguel disse, tentando manter a calma. Eduardo riu. Um riso seco, frio. Ah, Miguel. Você sempre foi bom em mentir. Mas eu sei. Eu sei que você guardou dinheiro. Sei que tem informações que podem me destruir. Mas, acima de tudo, sei que, apesar de estar vestido como um mendigo, você continua sendo um bilionário. Miguel permaneceu calado. Eduardo estava blefando? Ou realmente tinha descoberto algo? Você pode continuar fingindo que não tem nada, Eduardo continuou, mas a verdade é que eu preciso do que você tem. E se não me der por bem? Eu vou pegar a força. O olhar de Miguel endureceu.
ele sabia que esse dia chegaria. Sabia que, em algum momento, alguém viria atrás dele, mas ele não estava disposto a ceder. Não sem lutar, Eduardo percebeu a resistência de Miguel e suspirou, tirando um cigarro do bolso. Eu tentei ser gentil, disse, acendendo o cigarro com um isqueiro prateado. Mas você nunca facilita, não é? Ele tragou lentamente, encarando Miguel com um olhar de superioridade. Sabe, Miguel, eu sempre admirei sua inteligência. Você conseguiu se esconder por muito tempo. Mas tudo chega ao fim. Miguel não respondeu. Seus olhos estavam atentos, observando cada movimento de Eduardo. Ele conhecia o ex-sócio bem o suficiente para saber que ele não estava sozinho, e então, do nada, o golpe veio. Alguém surgiu das sombras e o agarrou por trás, prendendo seus braços. Antes que pudesse reagir, outro homem saiu do escuro e acertou um soco forte em seu estômago. Miguel sentiu o ar escapar de seus pulmões. Outro soco, desta vez no rosto. Seu corpo caiu ao chão, a visão turva pela dor. Ele tentou se levantar, mas um chute em suas costelas o impediu. Ouviu Eduardo se aproximando. Eu avisei, disse ele, se ajoelhando ao lado de Miguel. Você pode ter se escondido do mundo, mas nunca poderia se esconder de mim. Miguel cuspiu sangue no chão e ergueu os olhos para Eduardo. Vai se ferrar. Eduardo apenas sorriu. Vou perguntar mais uma vez. Onde está o dinheiro, Miguel? O ex-bilionário respirou fundo, ignorando a dor. Ele sabia que estava em desvantagem. Sabia que Eduardo não iria parar até conseguir o que queria, mas também sabia algo que Eduardo não sabia. Ele ainda tinha cartas para jogar, e estava disposto a tudo para vencer. Miguel sentiu o gosto metálico do sangue na boca. Sua visão estava turva, sua respiração pesada. Eduardo Montenegro estava ali, ajoelhado ao seu lado, com aquele olhar de superioridade nojento que sempre teve. Onde está o dinheiro, Miguel? Eduardo repetiu, a voz calma, mas cheia de ameaça. Os capangas ao seu redor observavam em silêncio. 3 homens grandes, vestidos de preto, prontos para esmagá-lo se necessário, mas Miguel não era um homem qualquer. Não era um mendigo indefeso. Ele era um bilionário. E mais do que isso, um homem que aprendeu a sobreviver quando todos o queriam morto. Ele precisava pensar rápido. O jogo ainda não tinha acabado. Enquanto sentia a dor pulsar em suas costelas, flashes do passado voltaram à sua mente. A primeira regra dos negócios: nunca revele sua posição antes da hora. Miguel sempre soube que Eduardo era um traidor. Antes de sua queda, já havia tomado precauções. Criou contas secretas, distribuiu ativos para empresas fictícias. Guardou informações sensíveis. Se ele morresse, Eduardo cairia junto. Mas Eduardo não sabia disso, e Miguel ia usar essa ignorância contra ele. Ele soltou um sorriso fraco, limpando o sangue do canto da boca. Você acha mesmo que eu vou te dizer? Sussurrou. Eduardo estreitou os olhos, o rosto se fechando. Você ainda acha que está no controle, não é? Ele se levantou, dando um leve chute na perna de Miguel. Vamos ver até onde sua resistência vai. Ele olhou para um de seus capangas. Façam ele falar. Os homens se aproximaram. Miguel fechou os olhos por um segundo, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. Ele não podia se dar ao luxo de perder. Não agora. Quando o primeiro golpe veio, ele já estava pronto, desviou com um movimento rápido da cabeça e, usando toda a força que restava, girou o corpo e chutou a perna do agressor, desequilibrando-o. O segundo capanga avançou, mas Miguel usou a parede do beco para se impulsionar e desviar do soco. Ele sabia que não venceria na força bruta. Mas conhecia aquelas ruas, aquelas sombras. E, mais do que isso, tinha um plano. Abaixou-se rapidamente, pegou um punhado de terra e jogou nos olhos do terceiro capanga. O homem gritou, tentando limpar a visão. Isso foi o suficiente para Miguel correr. Eduardo gritou atrás dele, peguem esse desgraçado, mas já era tarde. Miguel desapareceu nas sombras da cidade. Ele correu por becos estreitos, passou por ruelas escuras, se misturou aos moradores de rua. Conhecia aquela parte de São Paulo como ninguém. Quando sentiu que estava seguro, parou para recuperar o fôlego. Suas costelas doíam, seu rosto latejava. Mas ele estava vivo.
E agora, tinha algo que Eduardo não tinha. Se Eduardo o encontrou, significava que estava desesperado. Significava que precisava do dinheiro. Mas, acima de tudo, significava que ele não sabia onde estava o dinheiro, e isso era tudo que Miguel precisava para virar o jogo. Ele olhou para a cidade ao seu redor, as luzes dos prédios altos brilhando na noite, era hora de revidar, as ruas de São Paulo eram frias naquela madrugada. Miguel sentiu o gosto amargo do sangue na boca enquanto caminhava pelas vielas escuras, tentando recuperar o fôlego. Eduardo Montenegro havia cometido um erro grave ao atacá-lo. Ele achava que Miguel estava acabado, mas estava longe disso. Mesmo espancado, fugindo e sem nada além das roupas velhas do corpo, Miguel tinha algo que Eduardo jamais entenderia: inteligência e paciência. Ele passou anos vivendo nas sombras, planejando cada passo. Agora, a guerra havia começado, e ele não ia perder. Ele precisava de um telefone. Não podia confiar em celulares comuns. Eduardo provavelmente tinha gente monitorando redes, cartões de crédito, qualquer rastro digital. Miguel atravessou um viaduto e seguiu até um ponto que conhecia bem, uma lan house decadente, aberta 24 horas. O dono, um homem chamado Marcos, já o tinha visto algumas vezes e nunca fez perguntas. Ele entrou no lugar, que fedia cigarro e comida velha. Apenas um rapaz jogava em um computador no fundo. Marcos, um sujeito gordo e calvo, olhou para Miguel com desdém. Não dou esmola. Miguel jogou uma nota de R$ 100 no balcão. Preciso de um telefone descartável. Agora, os olhos do homem se estreitaram. Mas Miguel sabia como as ruas funcionavam. Com dinheiro, tudo se resolvia. Marcos pegou um celular velho e o empurrou para ele. Você tem 5 minutos. Miguel saiu para o beco ao lado e discou um número que não ligava há anos. A ligação demorou a ser atendida. Então, uma voz rouca respondeu do outro lado. Quem é? Miguel respirou fundo. Preciso de você. Houve um silêncio. Então, a voz respondeu com um tom surpreso. Miguel, era Rubens, seu antigo advogado e um dos poucos que nunca o traiu. Preciso acessar minhas contas. Agora. Miguel falou rápido. Você sumiu por anos e agora quer acesso ao dinheiro? Cara. Tem gente atrás de você, eu sei. Eduardo me encontrou. O silêncio do outro lado da linha foi carregado de tensão. Merda. Isso não é bom. Eu preciso de um novo nome, um novo lugar. Mas antes disso, preciso de informações sobre Eduardo. Quero saber tudo. Rubens suspirou. Isso vai me custar caro. Miguel olhou para o céu escuro da cidade e deu um meio sorriso. Dinheiro nunca foi o problema. Enquanto esperava a resposta de Rubens, Miguel se escondeu em um prédio abandonado. Precisava descansar, mas seu cérebro trabalhava sem parar. Eduardo estava desesperado por dinheiro. Mas por que, se o golpe que ele deu em Miguel o tornou um dos homens mais ricos do país, por que precisava dos bilhões escondidos? Miguel sentiu um arrepio. Talvez Eduardo não fosse o único inimigo nessa história. E se alguém maior estivesse pressionando Eduardo? Se fosse esse o caso, então o problema era muito mais grave do que imaginava, e o perigo, muito maior. A madrugada se arrastava lentamente enquanto Miguel permanecia escondido no prédio abandonado. Suas costelas doíam a cada respiração. Os cortes no rosto ardiam, mas sua mente estava mais afiada do que nunca. Ele não ia fugir. Não desta vez. Eduardo Montenegro pensava que Miguel ainda era o mesmo homem de anos atrás, um empresário que confiava demais, que não via as facadas chegando pelas costas. Mas aquele Miguel havia morrido no dia em que perdeu tudo. Agora, ele era um homem que sobrevivia nas ruas, que conhecia a cidade como a palma da mão, e estava pronto para revidar. O celular descartável vibrou no bolso de Miguel. Ele atendeu rápido. Fala. Do outro lado da linha, Rubens suspirou. Você não vai gostar do que descobri. Me conta mesmo assim. Eduardo está falido. Miguel franziu a testa. O quê? Ele roubou tudo de mim. Como pode estar falido? Ele perdeu o controle da Imperium Corp. A empresa afundou em esquemas ilegais e investidores pularam fora. Ele está devendo milhões. E o pior? Tem gente perigosa atrás dele. Miguel sentiu o coração acelerar. Quem? O cartel. Um silêncio pesado se instalou. Agora tudo fazia sentido.
Eduardo estava desesperado porque não devia apenas dinheiro, ele devia pessoas que matam sem piscar. Ele não quer meus bilhões só por ganância. Miguel pensou alto. Ele precisa pagar essa dívida. Ou morre, exato. E eu descobri outra coisa. Ele sabe onde você escondeu uma parte do dinheiro. Miguel apertou o punho. Isso não era bom. Antes de desaparecer, Miguel havia escondido 100 milhões de dólares em espécie em um cofre secreto. Não em um banco, não em um paraíso fiscal. Mas em um lugar que ninguém jamais procuraria. Até agora, Eduardo havia encontrado a pista. E se ele soubesse onde estava o dinheiro, não hesitaria em pegá-lo. Miguel precisava chegar primeiro. Ele desligou o telefone e respirou fundo. Sabia o que precisava fazer, era hora de sair das sombras. O esconderijo de Miguel ficava em um lugar improvável, um orfanato abandonado na periferia da cidade. Ninguém jamais suspeitaria que um ex-bilionário enterraria milhões de dólares no subsolo de um prédio em ruínas. Mas agora, Eduardo sabia. Miguel pegou um ônibus velho e seguiu para a periferia. O trajeto era longo, mas ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Quando chegou ao local, sentiu o coração disparar. Havia carros pretos estacionados do lado de fora. Eduardo já estava lá. Miguel se escondeu atrás de um muro, observando de longe. O prédio estava cercado por capangas armados. Mas não eram apenas os homens de Eduardo. Ele reconheceu os carros. O cartel também estava ali. Eduardo não queria apenas o dinheiro, ele precisava entregá-lo agora para salvar sua própria pele. Miguel não podia deixar isso acontecer, mas invadir um prédio cercado por criminosos armados? Seria suicídio, a menos que... Ele pegou o celular descartável e fez uma última ligação. Rubens. Preciso que você chame a polícia. O quê? Você quer ser preso? Eu quero que Eduardo seja. Minutos depois, sirenes começaram a ecoar pelas ruas. Eduardo, que estava do lado de fora do orfanato, arregalou os olhos ao ver viaturas da polícia se aproximando rapidamente. Os capangas do cartel entraram em pânico. Eles não podiam ser vistos ali. O caos tomou conta do lugar, tiros foram disparados, os criminosos fugiram, e Eduardo ficou sozinho, sem saída. Enquanto a confusão acontecia, Miguel entrou no prédio pela lateral. Ele correu até o cofre escondido no porão, abriu a tampa de aço e pegou os 100 milhões de dólares. No andar de cima, Eduardo gritava de raiva ao ser algemado pelos policiais. Quando a polícia vasculhou o orfanato, Miguel já tinha desaparecido novamente, mas agora, ele tinha o dinheiro, e estava pronto para acabar com Eduardo de vez. O motor do táxi roncava abaixo enquanto Miguel observava a cidade pela janela. O pacote ao seu lado continha 100 milhões de dólares em espécie. Mas a fortuna parecia leve comparada ao peso da vingança que carregava no peito. Eduardo Montenegro estava preso. O cartel havia fugido. Mas Miguel sabia que nada estava resolvido. Ainda faltava a última jogada. E, desta vez, ele não ia errar. Miguel não podia agir sozinho. Precisava de alguém que pudesse ajudá-lo a limpar seu nome, recuperar o que era seu e destruir Eduardo de uma vez por todas. O táxi parou em frente a um prédio luxuoso na Avenida Paulista. Tem certeza que quer descer aqui? Perguntou o motorista, estranhando as roupas surradas de Miguel. Tenho. Miguel pegou um maço de dinheiro e jogou no banco do passageiro. Esqueça que me viu. O motorista regalou os olhos e sumiu na noite. Miguel subiu os degraus do prédio e tocou o interfone. Segundos depois, uma voz fria atendeu. Quem é? Sou Miguel Ferraz. Preciso ver o Dr. Augusto Nogueira. O silêncio do outro lado foi longo. Então, a porta se abriu. Augusto Nogueira era um dos advogados mais temidos do Brasil. Se alguém podia ajudá-lo a se vingar de Eduardo, era ele. Augusto Nogueira o recebeu com um olhar desconfiado. Você está morto há anos, então imagine a surpresa de Eduardo ao me ver de volta. O advogado sorriu de lado. O que você quer? Miguel colocou uma maleta sobre a mesa e abriu, revelando pilhas de dólares. Quero minha empresa de volta. Quero meu nome limpo. Quero Eduardo destruído. Augusto olhou para o dinheiro, depois para Miguel. Isso é possível. Mas não será fácil. Miguel se inclinou para frente. Fácil nunca fez parte da minha vida. As semanas seguintes foram um turbilhão. Augusto ativou seus contatos na justiça, reuniu provas contra Eduardo e começou a preparar o maior escândalo corporativo dos últimos anos.
Mas Miguel não queria apenas justiça. Queria humilhação. E foi por isso que, exatos 2 meses após sua fuga, ele reapareceu publicamente. No dia do julgamento de Eduardo, jornalistas lotavam o tribunal. O país inteiro acompanhava o caso. Foi quando as portas se abriram, e Miguel Ferraz entrou na sala, vivo, forte, vestindo um terno impecável. O barulho de câmeras disparando foi ensurdecedor. Eduardo, algemado, perdeu a cor do rosto. Você não pode estar aqui. Ele murmurou. Miguel sorriu. Acha mesmo que um pouco de sujeira me mataria? Eduardo, o ex-sócio tentou se levantar, mas os policiais o seguraram. Você vai pagar por isso. Miguel se aproximou, abaixando-se para sussurrar no ouvido dele, eu já paguei. Agora, é sua vez, Eduardo gritava enquanto era levado. Mas agora, ninguém mais ouvia. Miguel Ferraz estava de volta, e a cidade nunca mais seria a mesma. A sala de audiência estava em completo caos. Fotografias, câmeras de TV e câmeras de celular registrando cada momento. Miguel Ferraz estava de volta, e sua presença causava um impacto que ninguém conseguia ignorar. Eduardo Montenegro, um homem que por anos dominou o mercado e destruiu vidas, agora estava de joelhos, em total desespero. Miguel observava tudo com uma frieza imperturbável. Durante anos, ele havia sido subestimado, mas agora, no centro de todo esse turbilhão, ele se sentia mais forte do que nunca. A vingança estava apenas começando. No tribunal, o juiz anunciou que Eduardo seria preso por crimes de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, mas Miguel sabia que isso era apenas uma parte do plano. Ele queria mais do que uma simples condenação. Eduardo precisava perder tudo. Após a audiência, Miguel se retirou rapidamente do tribunal, indo direto para o escritório de Augusto. Augusto Nogueira já o esperava, sentado em sua cadeira com uma expressão séria. Está tudo preparado, disse o advogado, olhando para uma pilha de documentos em sua mesa. A empresa é sua novamente. O dinheiro, tudo está sendo transferido para suas contas. Mas tem algo mais, Miguel. Miguel o encarou, sabendo que o momento decisivo estava chegando. O que mais? Augusto entregou uma pasta preta para Miguel. Dentro, havia cópias de documentos e uma foto de Eduardo Montenegro em uma reunião secreta com membros do cartel. Eu consegui rastrear o envolvimento dele com o tráfico. Isso é apenas uma parte do que temos. Ele vai pagar por muito mais do que você imagina. Miguel sorriu, mas o sorriso não era de felicidade. Era de satisfação sombria. O cartel vai pagar também. Agora é minha vez. Nos dias seguintes, Miguel usou sua fortuna de maneira meticulosa. Ele transferiu grandes somas de dinheiro para fundações de caridade, comprou ativos e propriedades em nome de empresas fantasmas e começou a corromper as bases do império de Eduardo. Enquanto isso, Augusto pressionava as autoridades com as provas do envolvimento de Eduardo e de sua ligação com o crime organizado. Eduardo foi preso em um escândalo público, mas as consequências não pararam por aí. Os negócios de Eduardo começaram a desmoronar. Miguel não era apenas vingativo, ele queria destruir a imagem de Eduardo de uma maneira tão pública e dolorosa que ninguém jamais esqueceria o nome Montenegro. Em poucos dias, os bancos começaram a confiscar bens e ativos de Eduardo, e suas empresas estavam à beira do colapso. Seu nome foi apagado dos jornais, suas propriedades foram leiloadas, e os amigos de Eduardo, que antes se afastavam de Miguel, agora se afastavam dele, mas a maior vingança estava prestes a ser consumada. Era uma noite fria, e Miguel estava em sua casa, observando a cidade iluminada pela janela. O telefone tocou, e a voz de Augusto, nervosa, ecoou pela linha: Miguel, temos que agir rápido. Eles estão nos buscando. Miguel não se abalou. Ele já esperava isso. Mas não estava em apuros. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O que aconteceu? Perguntou, com calma. Tem um problema. Os membros do cartel estão atrás de você. Parece que Eduardo os envolveu mais do que imaginávamos. Eles sabem que você está por trás de tudo e Miguel interrompeu. Eles podem vir. Mas vão morrer por tentar me parar. Prepare tudo para amanhã. No dia seguinte, Miguel convocou uma coletiva de imprensa. Uma sala lotada de jornalistas, todos esperando pelo grande retorno de Miguel Ferraz.
Ele usou o palco para contar a verdade sobre Eduardo, sobre seu próprio passado, e, finalmente, sobre o segredo que mantinha por tantos anos. Quando as câmeras começaram a filmar, Miguel abriu um envelope, retirando documentos confidenciais sobre as reuniões secretas de Eduardo com membros do cartel. Aquelas imagens eram a última peça para completar o quadro. Eduardo Montenegro não é o homem que todos pensam que é. Ele é um criminoso, e o mundo vai saber disso agora, disse Miguel em voz baixa, mas cheia de autoridade. Os jornalistas ficaram em silêncio, sem saber como reagir. A pressão estava sobre Eduardo, e ele não poderia se esconder por mais tempo. A última peça do jogo estava se encaixando. Uma semana depois, Eduardo foi finalmente julgado por seus crimes de corrupção, fraude e envolvimento com o cartel. Mas Miguel, sentado na primeira fila da corte, observava com um olhar penetrante. Ele não estava ali apenas para testemunhar a derrota de seu inimigo. Ele estava lá para ver o império de Eduardo desmoronar de uma vez por todas. Quando o juiz proferiu a sentença, e Eduardo foi condenado à prisão perpétua, Miguel sentiu uma sensação de alívio que ele não sabia que ainda existia em seu coração. Ele havia passado por tanto, e agora, o ciclo estava completo, mas a verdadeira vitória de Miguel estava apenas começando. Ele havia recuperado seu nome, sua fortuna e agora poderia moldar o futuro a seu favor. Com o império de Eduardo destruído, ele estava livre para criar algo maior, algo melhor, com um propósito mais profundo. A cidade de São Paulo jamais esqueceria o mendigo bilionário, e Miguel sabia que o poder estava ao seu alcance. Após a condenação de Eduardo Montenegro e a destruição de seu império, Miguel Ferraz sentia-se como se o peso de anos de sofrimento tivesse finalmente se dissipado. Mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ele não estava celebrando. Para ele, a verdadeira vitória não estava em destruir seu inimigo, estava em reconstruir sua vida e garantir que nada pudesse destruí-lo novamente. Miguel não era mais aquele homem que confiava em todos à sua volta, aquele que sonhava com o poder. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder estava em ser invisível, em controlar tudo sem fazer barulho. E isso era exatamente o que ele estava criando, um império do silêncio. Enquanto o nome de Eduardo Montenegro era varrido da memória pública, Miguel Ferraz começava a trilhar seu próprio caminho, agora com um novo propósito. Ele não queria ser um bilionário ostentoso, com mansões e carros caros. Seu novo objetivo era mais sutil. Miguel havia adquirido pequenas, mas estratégicas, empresas que estavam fora do radar das grandes corporações. O controle dessas empresas era feito de forma discreta, quase secreta. Ele não usava seu nome, não fazia discursos públicos, seus negócios operavam no anonimato absoluto. Ele começava a perceber que o verdadeiro jogo de poder não se tratava de gritar por atenção. Era necessário ser uma sombra, trabalhar nos bastidores, influenciar sem ser visto. E era isso que ele faria de agora em diante, mas havia um detalhe que Miguel ainda não havia resolvido: a relação com seu passado. Como um homem que tinha vivido à margem da sociedade, agora ele se encontrava em um ponto de transição. Seu passado ainda o perseguia, mas ele não estava mais fugindo de quem era. Ele sabia que as sombras de suas escolhas o acompanhariam, mas agora ele tinha controle sobre elas. Apesar de sua nova filosofia de vida, Miguel sabia que a tentação de retornar à visibilidade era forte. Alguns amigos de seu antigo círculo de empresários começaram a procurar por ele, oferecendo-lhe novos negócios e oportunidades. Eles não sabiam o que ele havia se tornado. Para eles, Miguel era simplesmente um homem que havia desaparecido por alguns anos e agora estava de volta ao jogo. Em uma reunião discreta em um restaurante de luxo, um velho amigo de Miguel, Carlos Ventura, o abordou com uma proposta que parecia boa demais para recusar. Miguel, eu sei que você tem um olho afiado para negócios, e nossa companhia está à beira de um grande avanço. Podemos fazer muito dinheiro juntos. Miguel olhou para ele com um sorriso enigmático. O que você quer, Carlos? Você sabe como as coisas funcionam no mundo dos grandes negócios. Temos uma oportunidade única para expandir nossos horizontes. Tudo o que precisamos é de um pouco de influência no governo. Eu sei que você tem as conexões para isso. Miguel observou a expressão do homem. Por um momento, uma sombra de dúvida surgiu. Ele poderia retornar ao mundo da ostentação e poder, se quisesse.
Mas isso significava se envolver novamente em uma guerra, em um campo minado de interesses, traições e corrupções. Ele não queria isso. Ele não queria ser uma marionete novamente. Mas a oferta era tentadora, muito tentadora. Miguel passou noites insones, pensando na proposta de Carlos. Durante anos, ele foi consumido pela sede de vingança e de poder. Mas agora, ao olhar para o que havia construído com o dinheiro que escondia no passado, ele percebeu que a verdadeira liberdade estava em não precisar de mais nada. Então, ele tomou sua decisão. Na manhã seguinte, ele reuniu uma equipe de advogados e transferiu todas as suas participações em empresas visíveis para uma fundação privada, que operaria sem seu nome associado a ela. Miguel não queria mais ser visto. Quando Carlos tentou procurá-lo novamente, ele havia desaparecido. Para todos os efeitos, Miguel Ferraz nunca mais foi visto nos círculos de poder. Ele estava além da esfera visível, mestre de seu próprio destino. A última peça do jogo de Miguel não estava em empresas ou negócios, mas em um gesto de vingança silenciosa. Ele havia escolhido destruir Eduardo Montenegro de maneira tão profunda que, no fim das contas, ele se tornaria uma lenda. Miguel usou sua fundação para adquirir os direitos sobre todas as propriedades de Eduardo, agora vendidas a preços de penhora. Ele se tornou o proprietário indireto de tudo que Eduardo havia conquistado. Não de forma ostensiva, mas controlando as empresas e ativos que Eduardo tanto valorizava. Miguel não queria que as pessoas soubessem disso, ele queria que o nome de Montenegro fosse esquecido, como se nunca tivesse existido. Eduardo, por sua vez, passou seus últimos anos em um anonimato sombrio. Seu nome foi apagado de todas as publicações, suas propriedades ficaram abandonadas, e seu império virou pó. Miguel Ferraz não apenas destruiu o homem, mas fez com que o mundo esquecesse quem ele foi. Miguel, por fim, encontrou a paz. Ele não buscava mais a fama, não desejava mais vingança. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder estava em ser invisível, e assim, Miguel se tornou uma lenda, mas não uma lenda de glória. Ele era uma sombra nas memórias de todos, um homem cujos feitos jamais seriam conhecidos. No entanto, ele estava no controle, mais do que nunca. Quando alguém mencionava o nome de Eduardo Montenegro, a resposta era sempre a mesma: quem? E Miguel, em algum lugar em seu refúgio silencioso, sorria. Ele havia ganhado. Miguel Ferraz, agora uma lenda silenciosa. Havia alcançado tudo o que desejava, sua fortuna estava segura, sua identidade completamente blindada, e a vingança contra Eduardo Montenegro consumada de maneira que ninguém jamais poderia imaginar. Ele estava no controle absoluto de sua própria vida, vivendo uma existência onde a paz era sua única companheira. Mas a vida tem uma maneira curiosa de testar aqueles que pensam ter tudo sob controle. E Miguel estava prestes a descobrir que a verdadeira liberdade só pode ser conquistada quando estamos dispostos a enfrentar o maior inimigo de todos, nós mesmos. Uma noite, enquanto Miguel revisava os registros financeiros da fundação, o telefone tocou. Ele não costumava atender chamadas inesperadas. Mas algo naquela ligação o fez parar. A voz do outro lado era grave e conhecida, mas ainda assim soava distante, como se estivesse vindo de outra vida. Miguel Ferraz? A voz perguntou, com uma tensão no ar. Sim, sou eu. Quem fala? A voz hesitou por um momento, antes de responder. Eu sou o detetive Leandro Silva. Você provavelmente não se lembra de mim, mas nós nos conhecemos em outra época. Miguel sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. O detetive Leandro Silva? Ele se lembrou vagamente de um caso não resolvido, algo que ele preferiria deixar para trás. O que você quer? Perguntou, com frieza. Leandro parecia nervoso, mas sua voz ainda carregava uma gravidade inconfundível. Eu tenho algo para você. Algo relacionado a Eduardo Montenegro. E algo que você vai querer ouvir. Miguel franziu a testa. Como poderia haver algo mais sobre Eduardo? Já havia destruído tudo que ele construiu. O que mais poderia restar? Mas sua curiosidade o levou a agir. No dia seguinte, Miguel encontrou Leandro em um café isolado, longe das câmeras e dos olhares curiosos. O detetive entregou-lhe um envelope marrom, como se estivesse lidando com algo precioso, algo perigoso. O que é isso? Miguel perguntou, enquanto observava o envelope com uma apreensão crescente. Isso é algo que Eduardo nunca soube que você sabia.
Algo que ele fez por trás das cortinas, algo que pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre ele. Miguel abriu o envelope com pressa, seus dedos tremendo. Dentro havia uma série de fotos e documentos, algumas datadas de anos atrás, quando ele ainda era conhecido como um mendigo nas ruas de São Paulo. As fotos eram de uma reunião secreta entre Eduardo e um homem de terno, mas não era qualquer homem. Era alguém que Miguel conhecia muito bem, seu próprio pai. Miguel congelou. O detetive continuou, vendo o choque nos olhos de Miguel. Eu sei que isso vai ser difícil de aceitar, mas Eduardo Montenegro não foi o único responsável pela sua queda. Miguel. Seu pai esteve envolvido desde o início. Ele e Eduardo tinham um acordo que envolvia você, ainda quando você era apenas uma criança. Miguel olhou fixamente para as fotos, sem palavras. Ele sempre soubera que seu pai havia desaparecido misteriosamente, mas nunca soubera os motivos. Agora, tudo fazia sentido de uma maneira cruel. Seu pai não apenas o abandonara, mas também havia negociado seu futuro com Eduardo Montenegro. Era como se ele fosse uma peça no jogo deles, um peão a ser usado e descartado. Por que eu não soube disso antes? Miguel finalmente perguntou, sua voz abafada. Leandro hesitou. O seu pai. Ele morreu pouco depois disso. Mas os documentos que você tem nas mãos são prova de que ele fazia parte do plano de Eduardo. Eles conspiraram juntos para eliminar você, para que você nunca soubesse o verdadeiro motivo pelo qual foi deixado para trás. Miguel não sabia o que fazer com essa nova informação. O homem que ele havia jurado destruir não era o verdadeiro responsável por sua miséria. O responsável era seu próprio pai. As semanas seguintes foram uma tempestade de emoções conflitantes. Miguel mergulhou nos documentos, revendo cada página, cada foto, tentando entender o que havia acontecido em sua infância e como ele se tornará parte de um jogo sujo que não escolhera jogar. Ele sentiu raiva, desgosto e, acima de tudo, uma profunda sensação de traição. Como seu pai poderia ter feito isso com ele? Como poderia ter entregado seu futuro nas mãos de um homem como Eduardo Montenegro? Mas ao mesmo tempo, Miguel sabia que isso não mudava o que ele havia alcançado. Ele havia reconstruído sua vida, destruído Eduardo, e agora controlava sua fortuna de maneira invisível. Mas não poderia ignorar essa nova verdade. Miguel sabia que tinha uma escolha a fazer: seguir em frente com sua vida, como já havia feito, ou destruir o legado de seu pai de uma vez por todas. Revelando sua traição ao mundo, Miguel decidiu que não podia mais viver com essa mentira. Ele reuniu todos os documentos, as provas e as fotos e fez o que seu pai nunca fez, revelou tudo ao mundo. Na manhã seguinte, os jornais estavam repletos da história do pai de Miguel, um homem que, em troca de dinheiro e poder, havia conspirado para destruir a vida de seu próprio filho. Eduardo Montenegro foi esquecido mais uma vez, mas a história de Miguel, de como ele havia sido manipulado desde o início, se espalhou como fogo nas manchetes. Miguel, agora sem medo de ser quem era, deixou para trás a figura do mendigo, o homem que fugia da sociedade. Ele não precisava mais da invisibilidade. Ele estava pronto para encarar o mundo de frente, com todos os seus erros, suas vitórias e suas traições. Ao final, Miguel Ferraz não era apenas um bilionário. Ele era um homem que havia reescrito sua própria história, quebrando o ciclo de silêncio e mentiras em que fora forçado a viver. E, mais importante, ele era livre, verdadeiramente livre. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.